Bom, boa noite a todos. Acho que o som está bom, né? Dava Boa todo noite mundo a escutar. todos. Patrícia, acho que eu vou começar. Algumas vezes nós vamos fazer um pouco um jogral, mas dessa vez acho que eu inicio e já eu te chamo e nós conversamos juntos aqui, tá bom? Bom, pessoal, em primeiro lugar, bom, é meio complicado microfone, colocar tal. Eu sou muito informal e vou tentar fazer isso aqui o mais informal possível. Para mim é uma experiência nova. Confesso para vocês que, com o setor imobiliário, é a primeira vez que eu estou tendo um contato mais próximo com vocês. Inclusive, eu fiquei pensando no início, assim, como é que eu vou falar sobre a importância de um idioma para o setor imobiliário? Não, e eu, inclusive, estou comprando. Então, eu falei, bom, deixa eu analisar o que eu tenho passado no meu dia a dia, deixa eu ver quais são as minhas necessidades. E aí, eu pensei num case, que isso aconteceu, foi um caso que aconteceu há poucos meses atrás comigo. Eu falei, acho que eu vou começar com isso para recitar um pouquinho da importância da língua estrangeira no setor imobiliário. Há uns 3, 4 meses atrás, um casal de amigos meus, ingleses, eles vieram transferidos aqui para o Brasil. E eles resolveram comprar um imóvel aqui no Jardins, um imóvel classe A, uma corretora que eu estava atendendo, não vou citar nome de corretora, obviamente, ou do corretor, muito menos da corretora. E ele me ligou desesperado. Era um sábado, estava lá tranquilo em casa, com a família, com as crianças, tal. Ele ligou desesperado, obviamente em inglês, falando: Sérgio, me ajuda, por favor. Eu estou querendo comprar um imóvel, mas eu acho que aqui não estão querendo vender para mim, porque nós não estamos nos entendendo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Me explica. Ele falou: eu estou tentando mostrar que eu quero esse imóvel, que eu vou pagar em dólar, que eu gostei, como que eu faço o pagamento? E a pessoa não está conseguindo se comunicar comigo. Eu falei, coloca ele para mim no telefone. E eu conversei com o corretor e ele realmente ele não falava nada de inglês. E eu falei assim, mas escuta, na sua corretora não tem ninguém neste momento, ou no plantão, ou alguém que possa atender? E, por incrível que pareça, não tinha ninguém. Então, eu estou falando para vocês de um imóvel classe A, padrão AAA, então não era... São milhões e milhões um apartamento, e o corretor não tinha a fluência, ele tinha, mas nem nada para falar com eles. O que eu fiz? Eu falei, espera, peguei meu carro, fui até lá e fiz de intérprete com o corretor. Eu até brinquei com ele, falei, depois eu quero o percentual dessa venda, né? Porque estão fazendo juntos. Mas acabei realizando a venda com ele, ele comprou o apartamento, está muito bem lá, sempre vou visitar. Acabei fazendo amizade com esse corretor, inclusive já o convidei para vir para a empresa em que eu estou atualmente. Falei, olha, vem para a TV Class que você pelo menos vai melhorar. E essa, assim, é uma coisa que é uma realidade, gente. Quando nós falamos de língua estrangeira, eu sou um amante das línguas, desde pequeno. Então, eu já falo algumas línguas porque eu sempre gostei. Mas hoje, mais do que gostar de uma língua, mais do que você estar envolvido com uma língua, é necessário você ter um novo idioma. Isso independe do setor em que você está. Hoje, nós vamos estar falando especificamente aqui do setor imobiliário. Mas eu sempre vou trazer outros setores, porque isso vale para a família de vocês, vocês têm filhos, parentes que estão em vários outros setores. E a necessidade de um curso de idioma hoje é fundamental. Acreditem se quiser. Hoje a gente está num país em que nós temos mais ou menos 12 milhões do que eu chamo de pseudofalantes da língua inglesa. E eu vou focar muito no inglês agora, porque é o que eu considero como a língua que tornar-se a língua universal mesmo. Isso não dá para fugir. Mas é óbvio, quando eu falo da língua inglesa, eu trago atrás também um espanhol, eu trago um francês, eu trago um mandarim, que é uma língua muito falada hoje. Mas nós vamos dizer que o inglês é a chave disso aqui. E quando eu puxo... Quando eu trago isso para o setor imobiliário, eu começo a ter algumas visões. Primeiro, como eu estava falando antes, no Brasil, nós somos 12 milhões de pseudofalantes. Nós temos um potencial de 100 milhões de possíveis falantes, novos falantes aqui. Quando nós vamos para outros continentes, nós temos assim... pessoas já extremamente preparadas e iniciando já esse trabalho de aprendizado de língua há muitos anos. Nós não precisamos nem ir muito longe, a gente vai para os tigres asiáticos, quando a gente fala do BRIC, né, quando fala de uma Rússia, fala de uma Índia, fala de uma China, eles estão se preparando. Nós vamos ter um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês verem que interessante que é esse preparo. E o Brasil, ele está gatinhando, gente.
E, assim, não dá mais para ficar nisso daqui. Não dá mais porque nós já estamos muito atrasados. Há muitos anos nós já deveríamos ter iniciado um processo grande de aprendizado em idioma estrangeiro, seja o inglês, seja o francês, seja o espanhol. Quantas montadoras não estão vindo para cá? Nós temos, hoje, parcerias com muitas montadoras, onde nós estamos dando treinamento de francês, temos também do alemão. Enfim, isso já, mas é muito pouco ainda perante as nossas necessidades. Quando eu trago para o setor imobiliário... Ops, peraí. Já consegui, tá vendo? Até que dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tá vendo? Eu, fazendo uma pesquisa, eu achei interessantíssimo. Isso, para mim, foi uma novidade. O ano passado, nós fomos o 10º país que mais recebeu recursos estrangeiros no setor imobiliário. Isso significou cerca de 18 bilhões, que foi mais do que o dobro do que o recebido no ano anterior. Nós estamos num processo irreversível, gente. Esse case que eu falei desses meus amigos, que são os ingleses que vieram para cá para comprar, isso acontece diariamente. Hoje, o setor imobiliário é um setor que está dando um boom, não só aqui, como no mundo todo, mas aqui, especificamente, está crescendo demais. Vocês que estão nessa área, vocês estão vendo isso. E a necessidade de um outro idioma faz-se agora, para ontem. Sim, acabou o nosso tempo. A gente precisa começar a atuar imediatamente em cima disso. Como eu estava falando, quando eu digo aqui a importância do idioma estrangeiro com a globalização, globalização é o que eu posso dar um outro exemplo para vocês. Há uns 6, 7 meses atrás, eu tive a oportunidade de ir numa cidadezinha muito perto de Xangai, e eu tinha que comprar alguns equipamentos. Antes de eu assumir aqui como presidente da TV Class, eu trabalhava numa outra multinacional e eu viajava muito pelo mundo afora. E falando sempre de globalização, eu estou lá naquela pequena aldeia e, de repente, eu precisava comprar e fui conversar com um senhor e ele começou a falar em inglês comigo. Era um inglês difícil, mas ele estava se esforçando. E quando nós não conseguimos chegar num acordo, ele começou a escrever, e escrevia muito bem. E nós chegamos no entendimento. Isso é globalização. Isso é estar apto a poder fazer negócios. Então, hoje, quando eu falo de um idioma estrangeiro, eu não estou querendo falar da perfeição. Ninguém aqui vai ser native speaker, uma pessoa que nasceu e está falando desde pequeno. Mas as pessoas que possam sobreviver a um idioma, em que possam, de alguma maneira, negociar, saber se expor, mesmo que seja de uma maneira rudimentar, perder o medo, enfrentar a situação. Esse vídeo que nós vamos passar, vocês vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer para vocês. O que é a necessidade de uma língua, o que é um povo todo se movimentando para aprender uma língua, porque eles sabem da necessidade. A globalização está aí, gente. Hoje, nós vemos que os nossos garotos, os nossos filhos, eles se comunicam. Os meus filhos têm amigos na Índia, têm amigos na Rússia, são amigos de jovens, e que se falam com ele o tempo inteiro, por MSN. Eu volto e meio, entro, e eles falam na gíria deles, mas e aí, tio, o que está acontecendo, o que está rolando? E nós nos falamos pelo Skype. Eu vejo quem ele está falando, porque até eu acompanho. O que antigamente nós trazemos os nossos filhos para casa, os amiguinhos, para saber o que está acontecendo, hoje com a globalização, eu vejo no Skype com quem eles estão falando. O que está rolando de negociação? Isso é básico agora, pessoal. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que é um paradigma muito grande, principalmente para nós brasileiros, é aquela questão do inglês ou de aprender um outro idioma. Isso acabou. Não tem que ter receio, não tem que ter vergonha, porque no mundo inteiro ninguém mais está tendo vergonha de falar. E se falou errado, e se falou certo, eu falo muito isso nas instruções para os nossos professores, que o principal é fazer com que as pessoas percam o medo de falar, que eles entendam que o inglês é usado hoje para uma negociação, é business, gente, é mudança de cultura. E é isso que a gente tem que entender como um processo de globalização. Aprender um idioma se tornou uma necessidade básica. E eu falo para todos os profissionais. Eu estou enfatizando muito isso,
não só por estar numa escola de línguas, porque isso é independente, existe o livre-arbítrio, vocês vão escolher a escola que vocês quiserem, que forem melhores, mas independente da escola que vocês forem, que vocês entendam que o inglês é fundamental, que é a nossa língua universal, que é falada no mundo inteiro. E aqui no vídeo, onde nós vamos estar mostrando especificamente o vídeo da China, não é, Patrícia? Vocês vão ver como é que está sendo o aprendizado lá. E lá nós estamos falando de 600 a 800 milhões de falantes, onde o mandarim passa a ser a segunda língua, obviamente, mundial, mas o inglês, eles mesmos já aceitaram que o inglês é a língua dos negócios. É uma língua fácil, é uma língua que eu diria até pobre, perante a nossa, perante a latina, inclusive. É uma língua pobre, é uma língua fácil. E, por ser uma língua fácil, ela é chamada uma língua de negócios, que é o business way. Então, gente, quando nós falamos aqui em globalização, quando nós falamos nesse do idioma estrangeiro, nós falamos de necessidade. Oportunidades. Bom, não preciso nem dizer quais são as oportunidades, né? Hoje, por incrível que pareça, até por nós sermos só 12 milhões de pseudos falantes, a maior dificuldade que nós temos hoje é achar pessoas que falem inglês. Eu posso falar que, mesmo para a escola, eu tenho muitas dificuldades nas minhas unidades para achar professores qualificados para o inglês. Não tem. Então, quando você consegue achar alguém que tenha um inglês suficiente para poder, inclusive, dar aula, nós dobramos o salário dessa pessoa. Então, hoje, a oportunidade não é conversa para boi dormir, é verdadeiro. Nós temos atendentes que chegam a ganhar 70% a mais. Sim, é um salário mais baixo, é um salário mais reduzido, óbvio que qualquer aumento é um aumento grande, mas chega a ganhar 70% a mais por ter a praticidade, por falar uma língua diferente. E não é só o inglês, é o espanhol. Olha as nossas negociações que nós estamos fazendo aqui, a Sul-América, Latam, isso aqui é uma realidade também. Então, língua estrangeira é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade para nós. Tem algum complemento, Patrícia? Você vê que eu estou falando. Se quiser, você entra. Eu me empolgo, daqui a pouco eu vou falar a palestra inteira. Não, aqui a gente está falando de globalização, está falando da importância do inglês. Acho super importante estar também colocando a importância dentro do mercado deles, né? Que é o mercado imobiliário, Exato. Que hoje em dia está em pleno crescimento. Até porque os investimentos não param. Até porque, em termos de riscos, apesar dessa volatilidade que aconteceu nas últimas semanas, aí com Grécia, quebra, não quebra e tudo mais, mas esquece. Isso daqui é muito... A nossa economia está sendo sustentada agora. A inércia que existe agora aqui, ela não vai fazer com que isso aqui pare, não. Só uma catástrofe mundial, um day after mesmo, que aí acabou, quebrou o mundo. Mas, fora isso, ninguém mais segura o país, ninguém mais segura em termos de investimentos. Vocês, eu tenho certeza que no setor imobiliário, vocês devem estar sentindo isso diariamente. Né? É isso que você estava falando, né? Vamos lá. Bom, aqui eu já dei uma adiantada, né, porque eu falei, porque o inglês, obviamente, né, a crescente internacionalização dos mercados levou as nações a adotarem o inglês como idioma oficial do mundo dos negócios. Como eu falei para vocês, é uma língua mais fácil, é uma língua voltada aos negócios. Né? Aqui é interessante, né, aqui nós comentamos até na China fala inglês, a gente vai mostrar um vídeo agora que vocês vão entender isso que eu tenho comunicado, o que eu estou tentando falar para vocês, e dessa importância. Mas uma coisa que nos remete aqui, se não me engano, é aqui, perfeito. Olha só, o Chile, né, que está aqui pertinho, que realmente tem uma formação cultural muito boa e interessante, para mostrar a iniciativa recente na América Latina, ele iniciou uma campanha chamada Inglês Abre as Portas, com o qual pretende tornar as novas gerações chilenas bilíngues, tamanha importância dada ao conhecimento do idioma inglês. Quem teve a oportunidade de ir para o Chile nesses últimos tempos, eu tive também, você vê que as crianças, é obrigatório o aprendizado do inglês, e não é esse inglês que entra para beabá, não, ou que às vezes o governo quer fazer um número e colocar lá, põe um curso qualquer de inglês lá, põe a apostilinha, muita gente ganha dinheiro e ninguém sai falando. Não, é coisa séria. É uma coisa de você entrar lá e você ter seriedade e as crianças vão sair falando. Porque daqui 15, 20 anos, essas crianças vão estar no mercado e vão ser elas que vão estar disputando com os nossos filhos.
É isso que a gente tem que entender. E é isso que eu tenho divulgado também nas escolas, que eu tenho conversado com muitas pessoas, que nós já estamos muito atrasados. Nós já estamos pelo menos 20 anos atrasados nesse aprendizado. A língua, essa língua estrangeira, deveria ter acontecido há muitos anos. E quem vai sofrer isso não é a nossa geração, mas a geração que vem vindo aí, após a nossa. Então, essa questão aqui do Chile é interessante porque eles estão se desenvolvendo. E eu acho que nós temos que correr atrás, sim, agora. É tempo. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí da Copa, dos campeonatos que estão vindo aqui para o Brasil, que eu acho que é uma grande oportunidade. Vou mostrar um pouquinho agora do filme, né, que eu acho que é para vocês entenderem o que eu estou falando, mundo, né? E o que é esse conceito de língua no mundo, e falando um pouquinho aqui da China. Dá para rodar? Let's talk about manias. Let's start with Beatlemania. Hysterical teenagers, crying, screaming, pandemonium. Sports mania, deafening crowds, all for one idea: get the ball in the net. Okay, religious mania. There's rapture, there's weeping, there's visions. Manias can be good, manias can be alarming, or manias can be deadly. The world has a new mania, a mania for learning English. Listen as Chinese students practice their English by screaming it. Change my life! I don't want to let my parents down. I don't ever want to let my country down. Most importantly, I don't want to let myself down. How many people are trying to learn English worldwide? 2 billion of them. In Latin America, in India, in Southeast Asia, and most of all, in China. If you're a Chinese student, you start learning English in the 3rd grade by law. That's why this year, China will become the world's largest English-speaking country. Why English? In a single word, opportunity. Opportunity for a better life, a job, to be able to pay for school or put better food on the table. Imagine a student taking a giant test for 3 full days. Her score on this one test literally determines her future. She studies 12 hours a day for 3 years to prepare. 25% of her grade is based on English. It's called the Gaokao, and 80 million high school Chinese students have already taken this grueling test. The intensity to learn English is almost unimaginable unless you witness it. Perfect. 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 I want to speak perfect English. I want to speak
So is English mania good or bad? Is English a tsunami washing away other languages? Not likely. English is the world's second language. Your native language is your life, but with English, you can become part of a wider conversation, a global conversation about global problems, like climate change or poverty or hunger or disease. The world has other universal languages. Mathematics is the language of science. Music is the language of emotions. And now English is becoming the language of problem solving, not because America is pushing it, but because the world is pulling it. So English mania is a turning point. Like the harnessing of electricity in our cities or the fall of the Berlin Wall, English represents hope for a better future. A future where the world has a common language to solve its common problems. Thank you very much. E aí, impacta, né? Ver como no mundo inteiro, como está sendo ensinado o inglês. A importância da globalização, né, Sérgio, que foi colocado. E todo mundo pode aprender. Basta querer, não tem idade, não tem momento. E é loucura, né? Porque você vê que é um professor, um único professor, com milhares de estudantes. E todos querem aprender. E não é só uma questão de querer, é uma obrigação. E eles sabem que isso é que vai fazer a diferença para eles no futuro. E sabe onde vai impactar para nós isso aqui no futuro? Isso chama-se uma palavrinha que eu sempre usei muito nas empresas onde eu trabalhei, tenho usado aqui na TV Class, que é qualidade. Eles vão competir sempre com a qualidade. Porque cada vez mais eles vão ter uma melhor qualidade. Não só na qualidade de vida, eles vão pensar em tudo. Qualidade daquilo que eles estão produzindo, qualidade daquilo que vai ser entregue para o cliente, qualidade na maneira do relacionamento, qualidade no seu dia a dia. Isso significa todas as relações. E isso vai impactar muito para nós aqui no nosso país no futuro. Por isso, quando eu vejo esse treinamento, eu tenho passado muito disso, eu fico assim espantado e quero tentar levar isso para as pessoas. Eu tenho levado esse vídeo, que nós tivemos uma felicidade muito grande de achá-lo, e para as pessoas, porque às vezes é muito complicado você passar isso. Você falar, está aqui, nós estamos falando hoje, é o setor imobiliário, nós sabemos da importância, sabemos como que tem que ser essa negociação, sabemos quanto isso influencia, mas é difícil mostrar. Então, às vezes, uma imagem vale muito mais do que toda uma palestra. Aqui está relatando exatamente o quão importante isso e como as gerações mais novas já estão se preparando. E quanto, repetindo, sem querer ser redundante, nós estamos atrasados. Então, essa palestra ela é informativa, mas é uma questão de começar a dar um clique, não só para vocês que se não falam inglês ainda, ou não falam uma outra língua estrangeira, mas começar a dar um clique geral para a família, para todos. Porque nós, quem vai sentir isso exatamente, vamos ser nós, daqui a alguns anos. E não são muitos anos, pessoal. É 5, 10 anos. E isso vai vir numa massa muito grande. E a competição vai ser muito grande. E nós vamos precisar usar isso, não é, Patrícia? Até porque, pelos dados, o Brasil é um país potencial para investimento estrangeiro. Não, com certeza. Hoje, como eu falei, e ele cita aqui, mas é o BRIC mesmo, é Brasil, é Rússia, é Índia, é China, e são os tigres asiáticos. E o Brasil está aqui dentro. Quando a gente fala aqui do mercado imobiliário, é uma coisa interessantíssima, porque na China, ou alguns dos países asiáticos, você não consegue ter 100% daquilo que você compra, literalmente. Você tem que ter um sócio ou alguém que seja nativo. E aqui no Brasil, né, Patrícia, nós vemos que uma coisa que é muito incentivado e que incentiva muito os estrangeiros é que eles podem possuir 100% de terras e propriedades dentro do país. O que ajuda na compra. O que ajuda na compra e muito, né? E isso é uma coisa que também ressalta, né? Para mim, conversando até com você, né, Patrícia, para mim foi um aprendizado isso também, né? Eu já sabia, mas não sabia do quanto impactava isso para nós em termos de investimento. Com certeza o câmbio, né, um fator extremamente favorável.
quando transforma em real, fica bem interessante. As oportunidades que hoje o mercado imobiliário brasileiro, vocês sabem melhor do que a gente. A gente entende de idiomas, a gente entende de ensinar, mas vocês sabem melhor do que a gente. Está em pleno crescimento, teve um crescimento maior no último ano, depois teve uma época meio congelada, porém agora volta muito forte e com muito incentivo, inclusive para estrangeiro, de financiamentos no Brasil e tudo mais. Então, como atender essas pessoas que chegam, que precisam de informação, para poder concretizar o negócio, se você não consegue se comunicar com ela? Então, foi pensando nisso que a gente veio para tentar passar para vocês, despertar em vocês esse desejo por tentar entender, tentar se comunicar para poder fazer negócios, gerar negócios. E aí a gente vem com uma outra oportunidade muito grande, que é o nosso país tem o privilégio de ter Olimpíadas e Copa do Mundo. Com isso, nós vamos ter novas oportunidades, que é o que a gente coloca aqui, 2014 e 2016. Né? Está previsto, as pesquisas, os números já mostram o interesse, inclusive em investidores no Brasil que não olhavam antes para o Brasil e que hoje olham com outros olhos. Grandes redes de hotelaria, no setor imobiliário, a parte comercial, indústrias que estão vindo para o Brasil. A gente tem um trabalho que é feito in company, né? Nós temos um trabalho dentro de uma montadora indiana aqui no Brasil, que é a Mahindra, também só fala inglês. Eles contrataram para que fosse feito treinamento em todos os funcionários. Para que eles tenham um desenvolvimento, pelo menos, eu tenho pregado bastante, né? o se virar, né? Para que eles consigam, pelo menos, se comunicar. Né? Então, foi uma exigência. A empresa está investindo para que eles possam se comunicar, para que eles possam, inclusive, gerar novos negócios. Porque chega um estrangeiro para comprar o veículo, se não tem alguém que atenda, ele não sabe nem os acessórios. Exato. E hoje, a dificuldade em todos os setores, você vê a falta de exploração nossa no turismo, por exemplo, que, de certa maneira, impacta também o setor imobiliário, né? Porque o turista vem para cá, se encanta com o país, assim como acontece na Europa e em muitos países, que os turistas de lá vão a um determinado país, acham muito legal, principalmente para a terceira idade, compram algum lugar para que eles morem. Aqui, os turistas têm vindo muito para cá e se encantam com o Brasil, né? Principalmente falando do Nordeste, com as praias, e eles querem começar a comprar coisas aqui também. E eles encontram dificuldades desde a comunicação nos próprios hotéis, quando eles saem para os restaurantes, quando eles vão para funções básicas necessárias, pegar um táxi, não se tem comunicação, está parado. E isso impacta diretamente para todos nós. Aquela oportunidade que poderia ser gerada, inclusive para o setor imobiliário, porque eu falo, o que eu vou fazer aqui num país em que eu vou ter dificuldade, inclusive, de comunicação? São tantos fatores que afetam, né, que nos afetam. Uma pergunta básica. Quantas pessoas aqui falam inglês? Se puder levantar a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vê, olha só quanta gente vai ter que procurar vocês, né, para poder fechar negócio, esses 6. Inclusive, eu estava perguntando isso agora, né? Eu esqueci o nome do... Era o Enzo, né? Não. Licínio, isso, do Licínio. E eu estava perguntando para ele, e eu falei assim, e aqui, como é que... Porque o Cresce não pode ter uma isonomia, né? Ele não pode indicar ninguém, não pode falar nada, né? Ok. Mas eu queria entender o seguinte, como que fazem para saber quais são os corretores que têm uma língua, né? Ou que falam uma língua? Porque é uma necessidade. Esse caso que eu vivenciei com o William, com esse meu amigo de comprar, era uma necessidade, por exemplo. Se houvesse alguma coisa na internet, em algum momento em que... deixa eu procurar quais são os corretores que têm uma língua, etc, etc. Isso já começou... excelente, porque é isso que precisa mesmo. Quem é que tem a língua maravilha? Tem italiano, tem o mandarim, tem o francês... ótimo. Que isso acho que é fundamental, já facilita para o dia a dia, né? Com certeza. Bom, e nós, continuando aqui, né, Sérgio, nós estamos aqui extremamente felizes de estar
oficializando um convênio com vocês, né, onde o Cresce fez uma negociação para que vocês todos possam ter a oportunidade de estudar um idioma, que não necessariamente o inglês, mas nós temos inglês, francês, espanhol, enfim, com uma condição diferenciada. E nós gostaríamos de falar um pouquinho o que é a nossa empresa, quem é a TV Class. Tá? Então, aqui, não dá para ler tudo isso, mas a TV Class é uma franquia de escola de idiomas, e nós temos várias unidades no Brasil, e nós temos um trabalho também nas empresas. E nós descobrimos o seguinte: a pronúncia do inglês é muito importante. Muitas vezes a pessoa faz um curso, não que o professor brasileiro, não queremos desmerecer os professores brasileiros, mas quando você escuta um estrangeiro falando, um nativo da sua região, é muito diferente. Então, nós entendemos e estudamos e pesquisamos e chegamos à conclusão que vocês precisariam ter um contato com um nativo. E a TV Class, ela vem de uma maneira inovadora, semipresencial. Nós temos aulas que são transmitidas através do IPTV. Nós até nesse momento de pensar, né, porque é muito complicado, inclusive, como eu falei, de você achar os professores nativos, né, e que possam dar aula, porque eles são muito. O mercado é competitivo, as escolas são competitivas. E aí, como levar isso para partes extremas do país, né? Como levar lá para, como nós temos, né, em Santarém, em Belém, em Palmas, lá no Tocantins, nós estamos espalhados no Brasil inteiro. E como levar isso? Então, a maneira que nós pensamos era uma maneira satelitária. E o satelitária não é somente o satélite em si, mas uma maneira diferente e que pudesse garantir um bom aprendizado também, obviamente, com a necessidade do professor local. E aí nós criamos esse sistema com o IPTV, que é um sistema em que as aulas são gravadas e elas são transmitidas via banda larga, via internet, para o Brasil inteiro, né? Isso. Então, o aluno tem condições de ter aula com o professor estrangeiro em qualquer parte do Brasil, com um professor estrangeiro, onde ele vai treinar o ouvido dele, a pronúncia, ele vai entender como eles falam no país. E depois tem o professor local, que dá todo o suporte, reforça o que foi ensinado pelo professor estrangeiro, e ali a gente consegue também ter uma integração, porque só via a distância também é difícil para a pessoa poder se integrar melhor. A TV Class, ela tem todo o corpo docente dela com professores estrangeiros. Aí as unidades têm seus professores locais. Nós temos curso de inglês, francês, espanhol, português para estrangeiro e as certificações internacionais. Não é o caso de vocês, né, que trabalham no mercado imobiliário, mas, hoje em dia, a maior parte das empresas, principalmente as multinacionais, elas exigem a certificação internacional para que você possa crescer dentro da empresa, ser promovido. A GM é uma delas, mesmo o Banco do Brasil também exige. Então, nós também pensamos nesse segmento que é muito importante. Uma coisa importante que nós vimos também é as parcerias a serem feitas, né? Muitos dos cursos, não vamos citar nomes, muitos dos cursos não têm um conteúdo programático ou não tem um material didático adequado. Então, nós pesquisamos muito isso no mercado e a gente conseguiu formar uma parceria muito legal com a Cambridge University Press, e ela ofereceu todo o material para nós, a portas abertas, e nós escolhemos alguns materiais que são muito mais voltados ao público latino e para que possa ter facilidade no aprendizado. E com essa parceria da Cambridge, trouxemos também a Dizal, né? Porque um outro problema é como que eu vou entregar lá em Manaus, como é que eu vou entregar em Santarém, Rio Branco, e aí era a parte de logística, e nós fechamos uma parceria também com a Dizal, e aí, obviamente, aqui para São Paulo ficou muito fácil, né? Porque a Dizal ela atua no Brasil inteiro. Então, conteúdo, logística, professores estrangeiros e dentro de um custo bem razoável, foi a fórmula que nós achamos para entrar com a TV Class agora no mercado, não é isso? Isso. Na verdade, nossa grande intenção é despertar em vocês o interesse, como o Sérgio falou, não só vocês que trabalham diretamente no mercado imobiliário, mas também a família de vocês, seu filho, sua esposa, e não tem limites.
né? Nós entendemos que é possível aprender, sim. Nós pesquisamos, nós montamos um método que facilita a vida de vocês. E uma coisa que é interessante, assim, que a gente está pregando muito, nós não estamos muito... Na verdade, não estamos nada, né? Nada preocupados com concorrência, com o que vem, porque o mercado ele está muito carente, pessoal. Hoje, uma das escolas, não vamos citar nomes, mas que tem mais alunos, tem 1.600.000 alunos. Não é nada perto de um mercado de 100 milhões, potencial ainda, aqui, falando aqui do Brasil, e a gente pretende se expandir, aí a gente já está com a Miami, né, Boca Raton, e aí vai Japão, né, Alemanha. Então, assim, a coisa pega, até por ser da maneira da metodologia nossa interessante, então, não há preocupação. O importante do que o que a gente gostaria de deixar muito claro aqui é assim, mudou. Já faz muitos anos que mudou, mas agora a necessidade é iminente. Precisamos falar um outro idioma. Precisamos estar antenados com a globalização. Isso, para nós, é fundamental para o crescimento desse país. É fundamental para a continuidade. Porque, se nós não fizermos isso, outros farão por nós. E nós vamos ter levas e levas de imigrantes vindo para cá, tomando os nossos lugares, com certeza. Porque as empresas não param. As empresas crescem, as empresas precisam de mão de obra qualificada, as empresas precisam de treinamento qualificado e as empresas precisam de pessoas bilíngues. Isso é no dia a dia, seja em serviços, seja onde for. Não é mesmo, Patrícia? É verdade. Então, basicamente, o Cresce, como eu disse, né, anteriormente, abriu essa possibilidade desse convênio. Somos vocês terão né? uma condição muito diferenciada, sem dúvida, né, especial, feita para vocês. Depois vocês podem se informar aqui mesmo no Cresce como é que é o procedimento, mas basicamente nós gostaríamos aqui nessa noite de mostrar o que está acontecendo com a globalização, com o mercado imobiliário, o crescimento. Confesso que quando a gente foi fazer a pesquisa para tentar entender um pouco esse mercado de vocês, que é o mercado imobiliário, a gente ficou surpreso. Sim. Porque nós não sabíamos o tamanho do crescimento, nós não sabíamos o tamanho da oportunidade. Vocês têm uma grande oportunidade. A gente acompanha, né, no dia a dia, até que eu falei por procurar imóveis e tudo mais, a gente acompanha o crescimento das grandes incorporadoras, isso no dia a dia está claro, mas quando nós começamos a entrar em números, é que nós não quisemos que a apresentação ficasse muito chata, um monte de números, gráficos, a gente tentou fazê-la mais simples possível, até a gente vai abrir agora para perguntas, dúvidas, alguma coisa que vocês tenham de interessante, mas a ideia principal mesmo é a conscientização. Tentar trazer para todos esta necessidade que já é iminente há muitos anos e que isso é fundamental para o crescimento do nosso país, né, Patrícia? É isso. E a gente gostaria de agradecer Com a oportunidade de vocês estarem recebendo a gente aqui para falar um pouco da importância do inglês, do francês, do espanhol, enfim, da língua estrangeira de modo geral. E espero que vocês possam aplicar isso no dia a dia, realmente. Certeza. E qualquer dúvida, né, sempre contem conosco no que precisar, independente de vocês tornarem-se um aluno ou não TV Class, mas nós vamos estar sempre à disposição. O nosso site é o www.tvclass.com.br, lá tem o Tira Dúvidas, temos chat, a gente entra em contato com vocês, qualquer necessidade. E aí, agora, nós estamos abertos para dúvidas, alguma pergunta, o que vocês quiserem. Boa noite, é Luiz Macedo. Uma pessoa que não sabe falar nada de inglês, em quanto tempo ele começa a falar bem o inglês, assim, que não sabe nada? Entrou na escola, quanto tempo vocês estimam? Boa pergunta. Perdão, é Luiz? Luiz Macedo. Luiz Macedo. Isso. Boa pergunta, Luiz. É assim, isso não há uma fórmula mágica, né? Isso depende de indivíduo para indivíduo. Eu tenho casos de pessoas que, com 6, 7 meses, já começam, ao que eu chamo sempre, de se virar. E tenho casos que, em 2 anos, estão começando a se virar.
Isso depende do comprometimento de cada um, Luiz, porque a escola realmente ela não faz milagres, né? O que nós fazemos nós colocamos o melhor material didático, tentamos colocar o melhor professor no contato e um bom professor local. Mas os exercícios básicos, o trabalho em casa, no trabalho no dia a dia, no escritório, é isso que vai delimitar e vai falar para você, isso você consegue ir mais rápido ou menos rápido. E ainda alguns outros fatores, que é um fator da pessoa ter, vamos chamar assim, do dom para falar e outros menos. Mas todos podem falar. Agora, o tempo não dá para prever. O curso nosso, por exemplo, no nosso caso, nós temos um curso que varia de 18 meses a 4 anos até a certificação. Mas pode ser, mas depende de pessoa a pessoa quando é que ela vai começar a se desinibir. Então, como eu disse, não existe uma fórmula mágica. Eu, às vezes, vejo propagandas de alguns cursos. Não, fala em 3 meses, fala em 6, fala em 18. É horrível isso, gente, porque não existe uma fórmula mágica. Existe dedicação, existe comprometimento, existe sim você querer falar, mas não existe essa fórmula mágica. Uma criança, ela não sai falando, ela aprende a falar. Né? Ela fala errado no início, aí depois ela vai ouvindo, né, as pessoas, aí vão corrigindo, aí ela vai aprendendo a falar até que ela fala. O inglês é como se fosse uma criança também. Né? Você não tem domínio daquilo, então você vai aprender. E a diferença é que a criança não é inibida. Exatamente. E é isso que a gente tem que pregar muito. Tem que ser desinibido. Em algumas escolas a gente tem que falar, vamos dar aula de tablado. Vamos fazer o pessoal fazer teatro primeiro e depois fazer línguas. Porque tem que ter desinibição. Alguns professores, a gente fala, antes do início da aula, faça um treinamento de desinibição. Eu sei que é maluco, vai quebrar o padrão totalmente paradigma da pessoa, mas a desinibição é o foco. Porque aí é quando a pessoa ela se desprende e se dane que se ela falou errado, nós fica no inglês, não importa. É importante fazer-se entender. É isso que a gente tem passado. É isso que a gente está tentando trabalhar. Olha, a informática. A informática, quando começou a virar, a entrar dentro da casa das pessoas, na verdade, e aí a pessoa em casa tem seu computador e tal, algumas pessoas tinham resistência. Mas isso aí é difícil, é complicado. Aí depois foi vendo a necessidade. Hoje, quem não domina computador está fora do mundo, né? Então, é difícil. Eu vejo mesmo um exemplo pessoal. Meu pai falava, manda este e-mail para mim. Eu digo, mas senta aqui e envia o seu e-mail. Mas ele parece que tem medo do computador. Não manda para mim. Hoje, ele tem um notebook dele, que ele anda para baixo, para cima, entra, sabe até coisa que eu não sei. Está lá no Twitter, Facebook, Orkut. E eu falo, mas como assim, né? E há tão pouco tempo atrás, ele nem sequer enviava um e-mail. A mesma coisa é o inglês. O inglês é um paradigma. Eu não aprendo, eu não sei falar o idioma, eu não consigo. Se você colocar o bloqueio, você não consegue mesmo. Né? Na verdade, o método que a gente escolheu para trabalhar, na Native Class, a gente trabalha com aulas show. A gente trabalha com aulas onde a pessoa parece que está assistindo um programa de TV. A nossa aula Kids, a criança parece que está assistindo um desenho do Discovery Kids. Esse é o modelo que nós encontramos para tentar quebrar o gelo, para tentar mostrar que não é assim, que é simples, basta a gente querer. O tempo é o tempo que você acha que é importante para você. O tempo está correndo contra a gente. Porque, na verdade, a cada momento que você não consegue fechar e concluir uma grande venda com um estrangeiro, você perdeu um tempo. Então, qual é o tempo? O tempo é agora. É a hora de despertar e dizer, não, eu preciso disso. Isso é importante. Basta querer. Agora, é muito... Só um minutinho, por favor. É importante porque, como nós estamos com transmissão direta, as pessoas não escutam a pergunta. Né? Correto. Boa noite. Boa o noite. Desenvolvimento da TV Class é só o oral ou o escrito? Na verdade, ele pega um pouco do oral e um pouco do escrito. Não adianta nós fugirmos do escrito, porque o escrito sempre vai ser necessário. O foco no oral é maior.
Até porque você tem que, como vou repetir várias vezes, né, o se vira precisa ser no oral, mas não foge do escrito. E aí depende muito, de novo, de cada um, né, da dedicação, de quero escrever, quero falar, quero aprender corretamente. Por quê? A leitura e a escrita fazem parte direta para você poder ter uma verbalização adequada. Perdão. Qual o valor desse curso e que eu quero me matricular? A quem eu deverei procurar? Ok. Nós temos o Paulo aqui da área comercial e ele pode falar um pouquinho aqui para vocês agora de valor, né? Um pouquinho do convênio que foi estabelecido, inclusive, aqui, né? Boa noite a todos. Sou Paulo Henrique, responsável pela parte comercial da TV Class. Existe um convênio firmado para os corretores de imóveis filiados ao Cresce, ao valor de tabela da TV Class, que o valor de desconto é de 40%. Né? Para você efetuar a matrícula, é só você entrar no nosso site, buscar a unidade mais próxima de você, entrar em contato com essa unidade, ou então, pelo nosso site, a gente vai indicar um local adequado para você fazer sua matrícula. Dentro dessa unidade, você vê a unidade, assiste uma aula demonstrativa. Nessa aula demonstrativa, você escolhe o curso que quer fazer, vai ser feito um teste para vocês e tudo mais. Lembrando assim que as unidades, nós começamos as primeiras unidades agora em 15 de março. Então, elas estão, como eu brinco, do pop-up, estão indo muito pelo Brasil afora. Em São Paulo, temos 5 ou 6 unidades. E respondendo também com relação ao preço, nosso preço base, tabela é R$ 149,90. Nós estamos com 40% aqui, está chegando a 99. Chega a R$ 89,90. R$ 89,90, alguma coisa assim a mensalidade. Tá? 2 vezes por semana, 1 hora de curso por semana. Isso mesmo. Por mês. Rapidinho. Aproveitando o ensejo que o senhor disse das aulas, ela é voluntária, as horas de manhã, à tarde, de noite, quando é que entra na televisão, televisão no site, e a gente aprende em horários especiais ou voluntário? Não. Ela é como uma escola normal, então a pessoa é presencial, a pessoa precisa ir na escola, horários determinados de acordo com a grade horária daquela escola que foi escolhida, pelo nível que a pessoa está entrando. Ela faz um teste, ela entra e fala, olha, no seu nível tem horário às 8, às 15 e às 21 horas. Qual o horário que é presencial? Qual horário o senhor escolhe? E aí é presencial. O que acontece? A aula é de 1 hora. Meia hora é com vídeo e meia hora é com o professor local. Como esta meia hora? É parada, entra o vídeo, entra o professor estrangeiro, entra depois o professor local e ela tenta ser o mais interativo possível. Boa noite a todos. Boa noite. O curso é dividido em módulos ou não? O curso é modular. No caso do curso de inglês, existe um introdutório, que é um livro introdutório, para que, por exemplo, nunca teve um contato com a língua, existe esse interchange, que é o primeiro módulo, é um semestre disso, onde ele dá uma explanação geral, né, do inglês, já nos primeiros contatos. Depois ele passa para o Touchstone, que aí são 4 anos, para quem quiser chegar até o nível da primeira certificação. Aí sim a pessoa sai fluente. Ela tem... E, vamos lá, repetindo, nós somos extremamente transparentes. A fluência depende de cada um. Não adianta vir... Porque, assim, quando você faz... Uma coisa que nós estamos pegando bastante é no oral, né? Até respondendo para você. Os testes têm um teste escrito. Passar no teste escrito, eu tenho centenas de escolas que existem aqui, que a pessoa vai chegar até o Advanced lá na frente, e aí, quando você vai puxar um mínimo de diálogo, a pessoa não está falando. Então, não é isso. Nós queremos que a pessoa realmente ela saia falando, que ela tenha condições de se virar. Com situações cotidianas. Exato. Então, as aulas elas trabalham muito com as situações do dia a dia. Né? A pessoa se comunicar num aeroporto, a pessoa se comunicar num restaurante, enfim. Como? E o interessante também, já estão aparecendo outras oportunidades, a gente está quase, né, fechando esse convênio, onde nós estamos indo um grau até diferenciado, porque nós estamos querendo pegar também os recepcionistas, os taxistas, as pessoas dos hotéis, e a gente está preparando também um curso telepresencial com uma parceira que está entrando conosco e que ela tem unidades também espalhadas no Brasil inteiro, específico para essas pessoas. Então, eu diria que é um curso um pouco mais simples,
mas vai ser também direcionada ao dia a dia, ao cotidiano. E aí é mesmo se vira nos 30, né? Que a pessoa tem que se virar com aquilo que tem para que ela possa poder se desenvolver, né? A parte escrita, ela é muito importante. Tem pessoas que dizem assim, eu quero um curso que só fale, só conversação, só quero aprender a falar. Mas a parte escrita ela é muito importante para a pessoa entender o que ela está falando, reforçar o que ela está falando. Quando a gente vai para a escola, eu volto na questão de criança, de ir para a escola, aprender a ler e escrever. A gente lê e escreve, e fixa com a leitura o que escreveu. Então, não adianta a gente... Na verdade, assim, nós não prometemos milagre. Não existe. É um aprendizado que requer o empenho da pessoa e não é tão simples. Gente, uma pessoa não aprende a falar em 2 meses, 3 meses, em 30 dias. Então, como nós podemos aprender um outro idioma num período de tempo tão curto? Mas nós acreditamos que, logo no primeiro módulo, a pessoa já vai conseguir sair, vai conseguir se comunicar, vai conseguir entender, vai conseguir responder às coisas básicas. Na verdade, seja na TV Class, nós somos da TV Class, mas acho que o nosso maior intuito aqui hoje, nessa noite, é de despertar a importância de ter um idioma, principalmente do inglês, hoje em dia, com a globalização. Então, busquem, porque, realmente, como tinha aqui num gráfico, a pessoa que fala um segundo idioma ela pode ter até 70% a mais de salário do que uma outra que não tem. Aí, quando a gente vai para o mercado imobiliário de vocês, acontece o que aconteceu com o amigo dele. Quer comprar um apartamento, mas não consegue se comunicar. Então, a nossa ideia nessa noite é despertar mesmo em vocês o interesse e, se for aqui na TV Class, a gente vai estar de portas abertas para receber vocês. O Cresce fez um convênio maravilhoso com a gente para dar possibilidades para vocês. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, queria te fazer uma pergunta. Já que está sendo feito um convênio com o Cresce, e já diante daquela experiência que você disse que teve recentemente, pensou-se em alguma situação, como está se falando de business, onde vamos estar utilizando alguma linguagem específica da nossa área? Não, com sinceridade, não. Não pensamos nisso. Nada que não possa ser trabalhado. Até conversando com o nosso pedagógico e tentar desenvolver. Mas não foi pensado realmente, especificamente no setor imobiliário, não. Mas, repetindo, nada que não possa ser trabalhado no futuro. Tá? É interessante mesmo. É verdade. Uma coisa que é interessante, isso assim, em algumas empresas, que é o chamado in-company. Quando nós viemos aqui a primeira vez, né, Paulo, nós conversamos e nós falamos, vocês gostariam de ter uma sala específica aqui? Porque, se tivéssemos a condição de ter uma sala, pelo menos aqui dentro do Cresce, poderíamos pensar em trabalhar com um in-company. E aí seria muito mais específico para as pessoas do Cresce, onde, nesta sala de aula, que tem os mesmos equipamentos, só que seria, como nós chamamos de in-company, voltado ao Cresce. É uma coisa para a gente futuramente conversar, porque aí é específico para o setor imobiliário. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Aquele coletivo da China, vocês já pensaram em fazer alguma coisa parecida com aquilo? Você sabe que eu já pensei, verdade, já pensei mesmo, mas é muito complicado ainda. Então, na verdade, nós teríamos que entrar em algum culto, né? Brincadeira à parte, né, que nós frequentamos a igreja, mas nós já pensamos até em falar no culto, falamos, não, vamos tentar fazer um teste aqui e começar, porque dá certo. Tá? Ela realmente dá certo. Mas ainda nós não quisemos misturar, né, a questão, até nós falamos com o pastor e tudo mais, mas para não misturar. Mas a ideia não está descartada no futuro, até para apresentação. O que vai acontecer conosco, por exemplo, nós estamos fechando um contrato agora, já podemos até comentar, né, da Bus TV, que é o pessoal, assim, muitos que pegam ônibus, vocês vão ver que nas TVs internas dos ônibus, nós estamos fazendo o que nós chamamos de pequenos drops. Então, são 3 ou 4 minutos, onde nós estamos dando pequenos ensaios do inglês básico, falando do cotidiano.
Entrar no ônibus, entrar no restaurante, entrar... E isso vai mudar, nós vamos ter 52 aulas que vão estar rolando nos ônibus, e gratuitamente, obviamente, e todo mundo vai estar tendo esse contato com a língua, que é a nossa missão mesmo de fazer a divulgação. Obviamente que no final aparece muito rapidamente lá a TV Class, né, que o pessoal vai, foi a TV Class, mas a ideia é fazer essa divulgação e forçar o aprendizado. Quando vocês for fazer esse coletivo, convidem o nosso presidente da República para aprender também. Com certeza, que fala que não é necessário, né? É verdade, mas é necessário, sim. Boa noite, meu nome é Augusto. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Para aprender, é tudo igual ou, digo assim, focar na palavra, focar na frase ou focar na conversação? Na verdade, é um pouco de cada. Você vai ter que focar em alguns momentos na palavra. Não, eu digo assim, tem gente que aprende melhor, às vezes, com a palavra. De novo, vai depender de você. Vai depender de cada um. De cada um. Aí não tem uma fórmula mágica. Mas o curso de vocês é focado de uma forma genérica, né? Não, é igual para todos. É igual para todos. E a diferenciação que vai aparecer em cada aluno, aí o trabalho é feito com o professor local. Qual a sua necessidade, o que você precisa. Aí ele pode falar, olha, como você é mais focado na palavra, leia mais isso daqui, leia isso. Como você gosta de ler, de ouvir mais, sei lá, compre a revista Speak Up, que lá você vai ter mais audição. E aí, lógico que tem. Com certeza. A minha pergunta é o seguinte. Os corretores que estão aqui, eles têm mais de 40 anos ou estão perto disso aí, né? Eu acho que uma aula para nós, principalmente em princípio, seria a oral e depois a escrita. O que é a oral? Suponhamos que nós estamos na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Chegamos lá todos leigos, o que é que a gente vai aprender? A oral, certo? Depois, quando já tiver um pequeno desenvolvimento ou mais, cada um segue para o lado escrita. Agora, se levar os dois juntos, que nem todos vão memorizar isso aí, vai encontrar muita dificuldade em escrever e falar. Agora, se fossem grupos, falando inglês, aulas específicas só para isso, como se nós estivéssemos lá no país de origem da língua, né? Aí, sim, eu acho que todo mundo ia captar mais fácil, porque toda a conversa é uma lavagem cerebral. Então, há uma aula sequente, só falando naquilo lá, a captação, acredito que seja maior. Então, aí eu vou repetir de novo. Quando nós falamos no nosso curso, tanto o Interchange ou como o Touchstone, que são os livros da Cambridge que são colocados, ele é muito focado, sim, no oral. E os exercícios, por isso que eu até conversei, todos esses livros eles têm um CD, que é um audiovisual, onde os exercícios, os treinamentos têm que ser feitos em casa, sim. E esse oral também é feito lá. Quando você fala numa sala de aula, há uma miscelânea muito grande, então é muito complicado, assim como, talvez, por exemplo, para você fosse mais interessante só o oral, para outros gostariam de ter a escrita. Então, não dá para fazer essa distinção. A menos que, como existem em algumas unidades, são os grupos específicos. Então, vem um grupo específico, por exemplo, você fala, olha, eu e mais 6 queremos fazer um grupo específico no horário tal. Esta unidade ela faz um grupo específico para você, mesmo utilizando o mesmo material, mas focado mais no oral. Mas aí nós chamamos o in-company, não, como é um... Perdão? O intensivo. Não, e fora o intensivo, não. Como se fosse um in-company dentro da própria unidade. É um curso específico para os grupos que se apresentam e falam, eu quero ter aula tal, desta maneira, seguindo este material, mas mais focado, por exemplo, na conversação. Porque, fora isso, nós tentamos utilizar o material o melhor possível, o material que pudesse dar a melhor base. Como eu tenho falado, já estou sendo redundante, mas é o se vire mesmo, para que a pessoa comece a falar. Mas, necessário a escrita? Sim, vai ter. Mas, quando você olha perto de alguns cursos, não é nada extremo, mas não dá para fugir disso. Você tem que ter alguns exercícios, você tem que fazer exercícios, porque a assimilação, o cognitivo, necessita disso. Não adianta ficar só no oral, que o teu aprendizado vai ser muito mais demorado, com certeza. 40 anos de média, aqui ele foi bonzinho, hein? Uma outra coisa... 40 anos de média? Então, ele foi bonzinho? Mas, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Nós temos muitos grupos já formados e que nós chamamos até de terceira idade, tá? E estão indo muito bem. Então, esse paradigma
Não existe idade. Realmente não existe idade. Obviamente que para uma criança é muito mais fácil, porque... Por quê? Porque ela é desinibida, gente. Para todo mundo, se você pega um desinibido, qualquer um que fala em público, entra lá no meio, o processo de aprendizado de qualquer coisa é mais fácil, porque ele não tem medo de errar. E isso, para mim, foi assim, hoje eu sou mais desinibido, eu sempre fui meio desinibido, mas eu era muito mais retraído. Eu falo hoje, falo pelos cotovelos, falo qualquer coisa, que se precisar me dá 5 minutos o texto, eu venho aqui e começo a falar. Mas isso foi porque eu vi que eu posso falar. E se eu errar também, desculpem, errei, vamos lá para a próxima. E acho que isso que tem que ser o grande aprendizado. Não tem idade para nenhum idioma, não tem idade para nenhum aprendizado. Só depende das pessoas quererem aprender.